Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O quarto levantamento da safra de grãos realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, mostra que a estimativa da produção de grãos para a safra 2018-19 é de 237,3 milhões de toneladas. Nós vamos conferir as informações na reportagem de Sérgio Pastor, diretamente do Ministério da Agricultura. Se comparado com a safra passada, o crescimento deverá ser de 9 milhões e meio de toneladas, o que representa um volume 4,2% superior. Já a área plantada está prevista em 62,5 milhões de hectares, um aumento de 1,2% em relação à safra 2017-2018. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eduardo Sampaio, observou em relação à soja que a cultura foi parcialmente prejudicada por condições climáticas, mas destacou que, mesmo assim, a safra será a segunda maior da história. A Conab acaba de divulgar um levantamento de safra que mostra uma pequena redução em relação ao último levantamento, mas ainda mostra que vão colher a segunda maior safra da história. Então a minha avaliação é muito positiva. Especialmente Mato Grosso do Sul e Paraná, teve problema de veranico e inclusive pode ter tido perda que não foi capturado pelo levantamento ainda, dado que tem um lag entre o levantamento de campo e a divulgação hoje, né? Então pode ser que tenha tido soja que já prejudicou muito, que foi plantada muito cedo. Em geral é bom plantar cedo, né? Mas então a soja foi plantada mais cedo esse ano, ela sofreu com esse veranico. A soja foi plantada mais tarde, ainda tem um tempinho para recuperar, talvez a perda seja menor. Entre os destaques do estudo estão a soja, que deverá atingir 118,8 milhões de toneladas, e o milho primeira safra, que teve aumento de 0,4% na área a ser cultivada, que deve resultar em uma produção de 27 milhões e meio de toneladas. O algodão também é destaque na produção brasileira, com uma concentração do plantio em janeiro e um crescimento superior a 25,3% na área e 20,3% na produção. Outro bom resultado pode ser encontrado na primeira safra do amendoim, que pode chegar a 551,7 mil toneladas, com aumento de 10% em relação à safra passada. Por outro lado, o arroz deve ter uma colheita menor que a safra passada, ficando em 11,2 milhões de toneladas. E o feijão primeira safra também apresenta uma queda de 7,7% na área em relação à safra passada e produção estimada em 1,1 milhão de toneladas. Com o fim da safra das culturas de inverno, a Conab identificou resultados melhores do que na safra passada, mesmo com as adversidades climáticas nas principais regiões produtoras. A produção de trigo ficou em 27,3% superior à safra anterior, chegando a 5,4 milhões de toneladas. De Brasília, Sérgio Pastor. O novo levantamento de safra da Conab surpreendeu ao mostrar que a estimativa para a soja é de colher 118,8 milhões de toneladas, ou seja, quebra de apenas 0,4% ante a temporada anterior, quando se colheu 119,2 milhões de toneladas. Quem comenta sobre a soja é o nosso colaborador, consultor Vlamir Brandalize. Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E começamos o comentário de hoje com as nossas novas projeções de safra de soja do Brasil. Nesses primeiros dias do ano andamos aí avaliando a situação da safra do Paraná, do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, safra de São Paulo, Mato Piba, todas essas regiões com problemas climáticos. Constatamos que tem perdas já consolidadas e os números do momento que chegamos é uma safra projetada em 117,4 milhões de toneladas. Se a gente lembrar aí o potencial
da safra, se o clima fosse ideal, seria chegar perto de 130 milhões de toneladas, porque plantamos 36,4 milhões de hectares. Houve um avanço forte sobre o ano passado. O plantio do ano passado tinha sido pouco mais de 34,7 milhões, então avançamos bastante, mas o que a gente está vendo é uma safra levemente menor do que as 120 milhões de toneladas praticamente que se colheu ano passado. E com isso o mercado internacional já vai consolidando patamares melhores, a soja aí na faixa dos 9,20 aos 9,60, que é os níveis que têm sido praticados aí para as posições como base. E na semana está tendo apoio também um pouco das negociações que continuam fluindo entre China e Estados Unidos. A missão americana está ainda na China. Houve uma evolução nas negociações. E isso acaba dando fôlego aí para as cotações aí se manterem aí em posições mais atrativas. Se houver um avanço maior nas compras chinesas nos Estados Unidos, nós vamos ver um mercado talvez um pouco mais atrativo. A gente espera um mercado daí entre 9,5 e 10 dólares lá em Chicago, se os chineses vierem a comprar algo em torno de umas 10 milhões de toneladas de soja americana, que assim faria uma pressão positiva na Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil o mercado segue calmo, tem poucos vendedores, os produtores que estão colhendo no Paraná, Mato Grosso do Sul, eles estão dando a preferência à venda no mercado gaúcho, as indústrias gaúchas comprando, a soja chegando à indústria gaúcha entre 78,5 e 79, CIF, e os vendedores internos dando a preferência da venda no mercado doméstico em função do ICMS, né? Muitos que têm ICMS para se acreditar, eles estão aproveitando a situação em vez de vender na exportação. E no porto segue também nesses patamares, 78 a 79, mas as ofertas que a gente vê nos portos é na faixa de 82 em diante, né? O produtor vendo a quebra da safra está esperando cotações maiores. Os prêmios têm melhorado nos portos, mas ainda estão distantes do que poderiam trabalhar se continuar essa taxação chinesa aí de 25% em cima da soja americana. O quadro de negócios vai continuar calmo aí nos próximos dias, a semana já vai caminhando para o final sem grande movimentação. Produtores do Mato Grosso estão colhendo e devem colher em ritmo mais forte na semana que vem, e a safra do Mato Grosso está em boas condições, né? Então é um estado que escapou dos problemas climáticos e está numa situação favorável. Outro que está colhendo em ritmo forte aí é o nosso vizinho Paraguai. As lavouras piores do Paraguai tiveram a colheita encerrada já esse começo de semana, e agora já está entrando lavouras um pouco melhores no Paraguai, aí, que tem produtividade de 2.500 a 3.000 quilos por hectare. Lembrando que as lavouras colhidas até a semana passada estavam dando perto de 2 toneladas por hectare, quando que o potencial Paraguai é perto de 4 toneladas por hectare. Então, o Paraguai já indo para casa dos 15% colhidos e avançando, né? De agora em diante o pessoal espera perdas menores na produtividade. A safra de soja do Sudeste deve ficar parecida com a do ano anterior. A área deve ser 3,5% maior e a produção estimada com crescimento de 3%. Soja e milho permanecem como principais culturas produzidas pelo país, além do arroz e do algodão. Os 4 produtos juntos correspondem a 95% da produção nacional. O plantio de milho apresenta números moderados pela Conab. Conforme os dados apontados pela companhia, a produção se apresenta pontual para o atendimento de demandas internas, como, por exemplo, para a ração de animais. O mercado do milho também calmo nesse começo de temporada aí. A safra de verão lenta, a colheita, em função de que tem muita chuva no sul, que está dificultando o ritmo da colheita, e as indústrias de ração buscando os contratos que ela fez antecipado aí, a maioria temendo que se continuar chovendo vai ter falta de milho aí no setor para trabalhar aí a segunda quinzena, final de janeiro em diante. O mercado de porto de milho está na faixa 36,5, 37 para as posições de janeiro e fevereiro, e na faixa 38 para as posições de outubro, novembro, mas os vendedores esperam cotações maiores, né? Com a quebra da safra, todo mundo esperando um nível melhor de cotação. O mercado de arroz também vai andando na semana, as indústrias ainda atuando pouco no sul, as indústrias correndo atrás do mercado de varejo, tentando vender o beneficiado, para depois voltar os negócios com o grão em casca. Os níveis no mercado gaúcho do casca estão de R$ 38 e R$ 44. Produtores reclamando, né? Muita chuva nos últimos dias aí nas regiões arrozeiras gaúchas, algumas com inundação, e o temor aí que se continuar chovendo vai ter perdas aí em função do excesso de chuva e inundações aí no mercado gaúcho, além de que já está tendo reclamação dos produtores com relação à pouca luminosidade das lavouras, né? Muito dia nublado, muita chuva e pouco sol, né? E o arroz, ele é aquele velho ditado, né?
é sol na cabeça e água no pé, né? Ele precisa de boa disponibilidade de água e muito sol. E esse ano está tendo muita água e pouco sol. Então pode ter uma limitação do potencial produtivo também em cima disso. E com isso os produtores esperam cotações maiores à frente aí, um ano diferente. E o ano tende a ser diferente porque nós vamos para um ano comercial normal, boa demanda de alimentos básicos, isso já está se vendo aí no feijão, mercado feijão aí já na faixa de uns R$200, um carioca de boa qualidade, o preto caminhando para 160, alguns já apostando que vai acima, então teve forte queda de safra na primeira safra de feijão, e com isso a oferta de feijão nesses primeiros meses do ano vai ser restrita e dando fôlego aí às cotações, bastante diferente que foi o ano passado, né? O mercado tende a ser melhor aí nessa temporada. É isso aí, amigo produtor, aqui foi o Brandalize no Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos, até o próximo. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.